Sejam bem-vindos ao canal de Deus oficial de Quixeramobim. Então, nosso Deus, Ele é um Deus que se ira também. Se ira, mas a ira dele é santa. É contra o pecado, é contra a iniquidade. E o Senhor Jesus mesmo fala que quando Ele vier, Ele irá separar os bodes das ovelhas, né? As ovelhas que estarão na direita irão subir para o céu, e os bodes da esquerda serão destinados ao fogo. Há várias passagens, ele fala do trigo e do joio. Então há muitas passagens, irmãos. Infelizmente, né? Como o nosso irmão Carlos bem falou, muitos aí às vezes estão até fartos demais da palavra, estão tão cheios que acham que não precisam mais estar ouvindo a palavra, não tem mais sede, não estão mais sedentos de aprender do Senhor. E como eu sempre tenho falado, e não me canso de dizer, nós nunca podemos deixar de estar sedentos, de querer estar cheio da presença do Senhor. Ontem teve culto, hoje também. Amém, irmãos, porque 1 hora é pouco na presença de Deus. Uma horinha, ela não se resume a nada na presença de Deus. Diariamente precisamos buscar essa presença gloriosa. E voltando para cá, irmãos, para o nosso texto, que foi feita a leitura inicial, glória a Deus, nós iremos aprender um pouco, lições importantes sobre Efésios 6, uma passagem bastante conhecida, da parte de Deus, que fala sobre a armadura de Deus. E aqui essa palavra ela é poderosa demais, irmãos. É uma palavra que traz fortalecimento espiritual para a nossa vida. E Efésios, Paulo, ele vem concluindo ali o livro, né, a carta aos irmãos que estavam ali daquela igreja de Efésios, da terra de Efésios. E Paulo, ele traz a conclusão, chamando os irmãos a estarem revestidos da armadura de Deus. Louvado seja Deus. E no verso 10, irmãos, do capítulo 6, Paulo inicia dizendo um ponto muito importante para que a armadura de Deus venha estar sobre a nossa vida. E ele diz o seguinte no verso 10: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A palavra diz: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Em quem nós temos buscado força? Será que nós temos buscado força em um ombro amigo? Será que nós temos buscado força talvez em um bem que nós temos? Será que nós temos buscado força em algum objeto que possuímos? A palavra do Senhor, irmãos, nesse versículo, nos ensina que nós devemos buscar ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Muitas vezes nós estamos enfraquecidos, nós estamos padecendo, perecendo, morrendo, porque nós não estamos buscando força na fonte certa. Nós estamos buscando força em fontes falsas, em fontes que prometem tudo, mas não dão nada, né? É aquela coisa, prometeu tudo, mas não entregou nada, como a gente vê as pessoas falando. Por quê? Porque quem tem força, quem pode nos fortalecer, é somente o Senhor, no seu infinito poder e majestade. Então, querido, busque força no Senhor. Você só vai ser fortalecido, você só vai encontrar o vigor necessário no Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Lá em Isaías a palavra vai dizer que os velhos se cansam, os moços se cansam, mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças e voam como águias. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para o Senhor, embora você tenha uma idade avançada, embora você passe por algum problema, mas se você tem se fortalecido de Deus, você tem virtude, tem poder. Louvado seja Deus, porque isso vem de Deus, não vem de nós, mas vem do Senhor sobre a nossa vida. Louvado seja Deus.
Esse é o primeiro ponto importante, irmãos, para buscarmos estar preparados e revestidos pela armadura de Deus. E no versículo 11, Paulo deixa claro dizendo: vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Louvado seja Deus. Então a armadura de Deus, irmão, ela serve para isso. Aleluia. Para que a gente possa estar firme contra o que o inimigo tem tentado atuar em nossas vidas. Nós sabemos, como diz o verso 12, a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o nosso próximo, o nosso irmão. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades, porque o inimigo, ele continua atuando sobre este mundo, através dos sistemas que ele cria, os padrões, valores que corrompem o homem e distancia ele de Deus. Então a nossa luta é contra isso. Não contra o sangue e a carne, não contra outra pessoa como nós, mas sim contra o inimigo de nossas vidas. Como disse o próprio Jesus, lá em João capítulo 10, quando ele fala que ele é o bom pastor, e ele diz que o ladrão, ele vem senão matar, roubar e destruir. E Jesus ali estava se referindo a Satanás. O inimigo, a todo custo, ele tenta nos destruir, ele tenta acabar com a nossa vida. Ele está atuando, querido, ao nosso derredor. Ele está bramando como um leão violento, tentando destruir a nossa vida. Mas se nós se vestirmos com a armadura de Deus, nós estaremos firmes contra toda a cilada do inimigo. Louvado seja Deus. A armadura de Deus, queridos irmãos, ela nos bloqueia diante dos levantes do inimigo contra a nossa vida. Porque o inimigo pode até atacar, mas ele não vai ter êxito, porque nós estaremos firmes no Senhor. Louvado seja Deus. Então creia nessa palavra, querido, e confie no Senhor. E muitas vezes o inimigo tem nos atacado e tem realmente nos destruído, porque nós não estamos revestidos com a armadura de Deus. Tem certas brechas que o inimigo encontra, que ele entra, ataca e destrói. Ele faz isso. E o Senhor, ele diz que nós não devemos dar ocasião à carne, não devemos dar ocasião ao diabo, porque é como diz uma parábola, né? O inimigo ali chegou e viu um cavalo amarrado, e ali o que foi que ele fez? Olha o que o inimigo fez. Ele simplesmente soltou o cavalo, e aí o cavalo foi lá, destruiu, né, o campo de alguém. O cavalo foi lá e fez com que o vizinho brigasse com o outro, e fez um grande rebuliço. E aí certa pessoa chegou para Satanás e perguntou: como você fez tudo isso? E ele disse: eu apenas soltei o cavalo. E aí a destruição, a responsabilidade foi das outras pessoas. E é assim que o inimigo faz. Ele apenas lança uma palavra, ele apenas abre uma oportunidade ali, o resto ele deixa com que os seres humanos realizem, com que os seres humanos caiam naquilo que ele tem preparado o cenário para tentar contra a tua vida, para tentar te destruir, para tentar ferir a armadura de Deus que deve estar em sua vida. Louvado seja Deus. E ele está, irmão, ele está furioso. Ele a todo momento tenta contra as nossas vidas. Ele não desiste. É por isso que nós vemos aí a facilidade das pessoas serem arrastadas para o que é mal, para fazer o que é errado, porque as possibilidades são enormes. Você sai daqui e tem alguém, né? Você sai ali e tem outro mais pregando a palavra, são poucos. O momento de culto é somente uma horinha, de 8 às 7, de 7 às 8. E aí, quando tem locais abertos 24 horas, oferecendo tudo do bom e do pior para destruir a sua vida. É isso. Mas a palavra de Deus, ela vem nos ensinando
como nós devemos estar revestidos dessa armadura de Deus para vencer toda a cilada do inimigo. E no verso 13, irmãos, ele vai começar a explicar quais são essas armaduras. E ele diz o seguinte: por isso peguem toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao dia mau, e depois de terem resistido tudo, permanecer inabaláveis. Louvado seja Deus. Então, quando nós procuramos se revestir dessa armadura de Deus, nós iremos resistir ao dia mau e permanecer inabaláveis, ou seja, nada irá nos destruir, nada irá abalar a nossa vida. É como diz o salmista Davi: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Louvado seja Deus. É assim, irmãos, é assim que acontece na vida daqueles que permanecem firmes na palavra de Deus. E aí Paulo ele começa a descrever o que é essa armadura, quais são as características dela. E ele vai dizer no verso 14: portanto, fiquem firmes, cingindo com a verdade e vestido com a couraça da justiça. Louvado seja Deus. Então, o primeiro ponto, para que a armadura de Deus ela nos proteja de todas as setas malignas, nós precisamos buscar a verdade. Qual é a verdade? A palavra de Deus. A verdade é a palavra de Deus. Jesus mesmo diz, lá em Mateus capítulo 7, nos versículos finais, ele diz: olha, aqueles que ouvem as minhas palavras é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí veio a chuva, veio os rios, veio o vento impetuoso, bateu com força sobre aquela casa, mas não derrubou, porque ela estava alicerçada sobre a rocha. E é assim que acontece naqueles que estão firmes, apegados com a verdade, que diante de qualquer opinião, diante de qualquer ensinamento que venha ali tentar contra a sua fé, ele não balanceia, ele não cai, porque ele está firme na verdade. Louvado seja Deus. E procurar, queridos, vestir a couraça da justiça, que é justamente procurar fazer o que é justo diante de Deus. Louvado seja Deus. A couraça da justiça, a proteção de nossas vidas, é justamente procurar fazer o que é correto aos olhos de Deus, não aos nossos olhos, porque nem sempre o que eu acho que é correto é aquilo que o Senhor tem me ensinado a fazer. Isso é muito importante. Então a couraça ela vai trazer proteção nesse sentido. Quando nós colocamos a verdade, a palavra de Deus em prática, e quando também procuramos viver em justiça e em retidão, segundo a vontade de Deus. Louvado seja Deus. No verso 15, ele declara o seguinte: tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Nunca se esqueçamos, querido, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O maior motivo de nós estarmos blindados com a armadura de Deus é quando nós sempre trazemos à memória o que Cristo fez por nós, o que Cristo fez por você, da onde Ele te tirou, a forma que Ele te transformou, o que Ele tem realizado em sua vida e sua grandiosa obra lá na cruz por nós. Então, estar com os pés calçados com a preparação do Evangelho é saber que não existe outro Evangelho que possa trazer paz ao homem, que possa trazer a união dele com Deus, se não for por meio da graça de Jesus em nossa vida. O Evangelho é isso, irmão. É você se lembrar, é você valorizar e refletir sempre no que Cristo fez por você. Sempre traga a memória: onde eu estaria? Ai de mim, o que seria de mim se Cristo não tivesse morrido pelos meus pecados?
Precisamos sempre pensar nisso. Nunca podemos se esquecer desse feito maravilhoso de Deus, desse amor incondicional de Deus para conosco, enviando o seu Filho para pagar o preço de nossos pecados. Louvado seja Deus. Nunca se esqueça disso, irmão. Então, precisamos ter os pés calçados com a preparação desse Evangelho que liberta o homem, desse Evangelho que continua transformando vidas, transformando pecadores em novas criaturas, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. E aí, já temos a couraça, já temos a armadura, já temos também os pés preparados. Agora falta o escudo. E qual é o escudo? O escudo é a fé. Louvado seja Deus. Não há cristão, irmãos, que diga ser cristão se ele não vive com fé, se ele não tem fé. Um cristão que é cristão, ele tem fé. E foi algo até citado ontem à noite, né? E Jesus traz várias mensagens sobre a fé, onde ele diz: se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós somos capazes de dizer para o monte: saia de um canto e se transporte para o outro. Louvado seja Deus. E lá em Hebreus vai dizer no capítulo 11 que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Não vemos, mas cremos. Louvado seja Deus. Nós não conseguimos ver, irmão. É o natural do homem. O homem vê, não, o que vai acontecer é aquilo ali, é o pior. Mas Deus, ele vem com o seu poder sobrenatural e realiza o milagre. Onde, como diz o louvor, aquilo que parecia ser impossível, ser para a morte, Deus vem e muda a sorte da pessoa. Louvado seja Deus. Deus vem e faz um milagre, cura de um câncer, livra ali de uma bala perdida, livra de um acidente, transforma, restaura, realiza e repreende uma enfermidade, um mal, porque é só o Senhor quem faz isso. E isso através da fé. Como muitos chegaram até ali Jesus, como aquele centurião, onde ele chegou até Jesus e disse: o meu criado está muito doente. E Jesus disse: eu irei curá-lo. Mas ele disse para o Senhor: Senhor, não precisa, porque eu também sou homem sujeito à autoridade, mesmo ele sendo uma autoridade, um soldado. Ele disse: eu estou sujeito à sua autoridade, dizendo para Jesus: quando eu digo a um dos meus criados, ele vai. Quando eu digo faz isso, ele faz. E assim, se somente o Senhor lançar uma palavra, o meu criado será curado. E ele crê, irmãos. Ele crê nessa palavra poderosa. E Jesus diz para ele: vá conforme a tua fé. E quando ele chegou no local onde o seu criado estava doente, ele havia sido restaurado apenas por uma palavra que Jesus lançou. É assim. E Jesus disse: olha, diante de tantos aqui de Israel, nunca vi um homem de tamanha fé como este homem. Isso é a fé. E a fé, irmão, ela é o nosso escudo. Muitas vezes as pessoas só olham para o problema, só olham para o inimigo. É como diz, né, aquela famosa frase que muitos colocam aí nos carros, colocam nas portas, né? Não diga para Deus que você tem um grande problema, mas diga para o problema que você tem um grande Deus. E é verdade, você tem um grande Deus. Agora, para que esse grande Deus ele venha ser o teu escudo protetor, você precisa estar firme nele. Louvado seja Deus. Você precisa confiar, ter fé nesse Deus de poder. Não foi à toa que Davi, um jovem de entre 16 a 17 anos, conseguiu vencer um gigante de grandes batalhas. Foi através da fé, através do poder de Deus. Ele disse ali para Golias primeiro faz uma afronta, dizendo: acaso eu sou um cão para que vocês me mandem um menino? E ele diz, Davi retruca aquilo e diz: olha, tu vens a mim com lança e escudo,
mas eu vou te ir no nome do Senhor, louvado seja Deus. Pode vir, irmãos. Então, se você vai com o Senhor em sua vida, se você coloca Deus na frente em sua vida, se Ele é o teu escudo, se Ele é aquele que você clama por socorro e permanece firme nele, Ele é teu escudo da fé, louvado seja Deus. E este escudo da fé, queridos irmãos, a palavra aqui vai dizer, em diante dizendo, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. A nossa fé é capaz de fazer isso. Para quem não conhece, um dardo é uma lança pontiaguda que os soldados lançavam em guerra, que ela traspassava a pessoa, atravessava de um lado para o outro, com muita violência, destruindo ali, matando a pessoa na hora. E aqui a palavra está comparando as lanças do inimigo. Os dardos inflamados do inimigo, ele tem lançado setas pontiagudas para tentar nos destruir. Ele entra para destruir. Ele entra para destruir. Ele oferece ali um momentinho, né? Prova, vai ser bom. Faz isso, vai ser gostoso. Você vai amar fazer isso. Mas quando ele vê que você está ali, seduzido, enganado por suas migalhas, por aqueles pratos mentirosos que ele tem te oferecido, ele vai e ataca, destrói. Mas quando temos o escudo da fé, essas setas destruidoras do inimigo, esses dardos inflamados que ele lança para dizer que não tem mais jeito, que está tudo perdido, o Senhor é capaz de apagar. Louvado seja Deus. Não chega sobre a nossa vida, irmãos, mas isso é necessário estar firme, cingido da verdade, da palavra, colocando em prática, colocando a nossa fé em ação, sendo lavado e remido pelo sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder sobre a nossa vida. E aí vai concluir dizendo: usem o capacete da salvação, ou seja, é o corpo todo, irmão. Não é somente uma parte, mas todo o nosso corpo. Ele precisa estar revestido da armadura de Deus. E quando fala o capacete da salvação, é justamente para nós tomarmos cuidado com aquilo que estamos pensando, com aquilo que muitas vezes estamos maquinando em nossa mente. Porque, como diz um famoso ditado, mente vazia, oficina de Satanás, né? Oficina do diabo. Então, a nossa mente precisa estar alimentada da verdade que vem do Senhor, das palavras de salvação, das palavras de transformação e libertação, louvado seja Deus. E o Espírito Santo é quem faz isso em nossa vida. Por meio dele, nós somos revestidos com esse poder. E aqui vai dizer que a espada do Espírito é a palavra de Deus. E aí outro ponto importante: orem em todo o tempo do Espírito, com todo tipo de oração e súplica, para que isto vigie com toda perseverança e súplica por todos os santos. Louvado seja Deus. Precisamos agir dessa forma, estar a ter uma vida de oração. A oração de um justo pode muito em seu efeito. Então, quando nós oramos, nós nos conectamos com Deus, irmão. E aquilo que nós nem imaginamos, que nós nem pensamos, o Senhor vai lá, entra em ação, entra em providência e repreende todo o mal, toda a seta do inimigo. E não somente ore por você, viu, irmão? Não ore só por você, não seja um crente egoísta. Ore também pelos demais irmãos. Mas não somente os daquilo custódio. Ore para os irmãos que estão sofrendo em outros países, que estão passando ali por perseguições. Como o nosso irmão Carlos falou, nós temos a liberdade de pregar o Evangelho. Mas se você for pesquisar na internet sobre os países perseguidos, você vai ver a forma triste, a forma que muitos cristãos ali são mortos por amor à palavra, por ser fiel a Deus. Lá na Tailândia, lá no Paquistão, ali, irmãos, as pessoas são destruídas, são levadas nas praças públicas, são colocadas dentro de pneus e queimadas vivas.
mas permanecem firmes no Senhor. Estão dispostos a renunciar até sua própria vida para seguir fiel a Cristo. E Cristo, nosso Deus, Ele quer que a gente venha sair da zona de conforto. Ele quer que a gente venha orar mais, quer que a gente possa buscar mais a Ele, possa se dedicar a ler a sua palavra com mais dedicação, com mais zelo, porque nós somos um povo especial que será o Senhor. Então, irmãos, que possamos estar revestidos com a couraça da justiça. Procure se apegar com a verdade. Não acredite naquilo que as pessoas têm inventado. Olhe se aquilo que elas falam está de acordo com a palavra. Se não tiver, descarte, porque só a palavra é viva e eficaz. O Senhor Deus, nosso Jesus, disse: passará céu e terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Seca-se a erva, murcha a flor, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Lá em João também vai dizer que o mundo passa e também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Louvado seja Deus. Então, queridos irmãos, cada um de nós, que possamos diante dessa palavra poderosa colocar em prática tudo que aprendemos aqui, ter força, buscar coragem para agir com atitude, para buscar sempre refúgio, fortaleza no Senhor. Muitas vezes tudo tem dado errado em nossa vida porque nós não temos buscado na fonte certa. E às vezes a pessoa é tão insistente, né? Não, Senhor, mas eu sei, o caminho certo é esse aqui mesmo. Me deixa, dá essa bênção, faz isso. E o Senhor, às vezes, não quer dar, mas pela sua insistência, o Senhor, às vezes, permite você ali ter a oportunidade de quebrar a cara e voltar novamente. Ele faz isso. Ele faz isso. Por muitas vezes as pessoas insistirem em sair da presença do Senhor, o Senhor concede certas coisas, mas nós não podemos, irmão, deixar que nada tome a frente do Senhor em nossa vida. E Paulo, nesse momento, ele mesmo diz: olha, orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para que com ousadia tornar conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Louvado seja Deus. Paulo sabia que ele iria passar pela prisão, por cadeias, ser torturado, maltratado, mas ele ali estava pedindo oração, força, porque ele, como representante de Cristo, ele desejava falar com ousadia o Evangelho da verdade. E assim precisamos fazer. Não tenha inimigo, não se envergonhe do Senhor. O Senhor Jesus mesmo diz: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai, mas aquele que me confessar, eu o confessarei diante do meu Pai. Aleluia. Então, saiba que Jesus, Ele é a nossa força e fortaleza, o nosso socorro bem presente no tempo da angústia. E se nós buscarmos estar revestido dessa armadura, nada que o inimigo ele venha tentar fazer para atingir a nossa vida, nada disso terá êxito, porque nós estaremos preparados, fortalecidos pela força e o poder de Deus em nossa vida. Amém, irmãos? Desde já eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus.